Timóteo 6, versículos 11 ao versículo 21, iremos terminar assim, permitindo o Senhor, esta primeira carta a Timóteo. Antes de lermos o texto, como abrimos o culto com 1 Timóteo 3, 14 e 15, que é a razão, o propósito da carta, só lembrando aos irmãos, já iremos ler o texto principal. Paulo diz a Timóteo, escreve estas coisas, esperando ir até vocês o mais rápido possível, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Este era o propósito da carta, tem sido o propósito da carta, e nós temos aprendido como comportar e viver na casa de Deus, amém? Então, segundo a própria Escritura. Se não os puder, fiquem de pé, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 até o final, amém? Final da carta. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para a leitura, amém? Não para que Deus abençoe a palavra é abençoada, mas para que nos abençoe a nós ao recebermos a leitura bíblica. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, com alegria que estamos na casa do Senhor para aprender do Senhor. Pedimos nesta manhã que o Senhor fale nas nossas vidas através da sua palavra. Abençoa os nossos corações e faz-nos, Senhor, reconhecer quem o Senhor é, para que possamos continuamente louvar e bendizer o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus que dá a todos a vida e de Cristo que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, e eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único, soberano, o Rei dos Senhores, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam glória e poder para sempre. Amém. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na certeza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um tesouro firme, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evite conversas inúteis e profanas e ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém? Mas podem ficar sentados. Amém. Muito melhor. Amém. Obrigado. Então, olhando a carta, amém, e começando, olhando o texto, e o versículo 11 e 12, voltando ao versículo 11 e 12, Paulo diz assim a Timóteo: você, porém, homem de Deus, e isto é para todos nós, homens e mulheres de Deus, chamados em Cristo Jesus, salvos, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Duas ações aqui. A primeira, fugir de todo o pecado, fugir de todo o mal, fugir de todo o erro, fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. Literalmente fugir. Às vezes, amados irmãos, a gente pensa que pode enfrentar em nossa própria carnalidade, mas a ação é de fugir. Você deve lembrar, por certo, José, no Egito, quando ele fugiu da mulher de Potifar. Amém? Fugir do pecado, afastar do pecado, de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E por outro lado, não chega a fugir, temos que buscar justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Ou seja, buscar santidade e afastar do pecado. Ter uma vida santificada tem dois princípios fundamentais, duas ações fundamentais. A primeira é negar a nós mesmos, ou fugir da nossa própria carnalidade, e a segunda é buscar a Deus. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados em buscar a Deus, há muita gente tão preocupada em buscar a Deus, mas tão despreocupada em fugir do pecado, enquanto que outros tentam tanto fugir do pecado sem buscar a Deus. Se você foge do pecado, mas não busca a Deus, o que é que vai encher esse vazio?
Por outro lado, se você busca a Deus, mas está cheio de pecado, não há lugar onde a santidade permanecer. Amém? Então, duas ações fundamentais que Paulo dá a Timóteo no final desta carta. Fuja do pecado, aproxime-se de Deus. Fuja daquilo que não presta. Fuja do erro. Ele vem falando de falsos profetas, ele vem falando de tanta coisa antes. E agora diz, fuja de tudo isso e busque justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. No versículo 12 ele diz, combata o bom combate da fé. Amados irmãos, somos chamados para combater o combate da fé. A vida cristã não é um passeio. Nós ouvimos há umas semanas atrás, turista ou missionário, não é? Não é turismo. A vida cristã é uma vida de combate constante. Eu lembro uns anos atrás, eu estava a falar sobre isso, e alguém me disse assim, uma pessoa nova convertida, que nós tivemos a alegria de batizar na nossa igreja, fiel ao Senhor até hoje, me disse, mas então não para nunca? Você não tem descanso nunca? Não, e tem um hino até que em português a gente canta, o nosso descanso aqui não será, o nosso descanso será lá no céu. Amém? Vida cristã é essa, é um combate constante em todo lugar. Satanás está criando obstáculos e coisas para nos fazer cair, nos desviar da verdade. É um combate total, autêntico, real, permanente, 24 horas por dia. Não dá nem para dormir, até os nossos sonhos às vezes nos perturbam de servirmos a Deus, não é? Tem sonhos, somos atribulados. O Senhor nos ajude a tomar e a combater o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amado irmão, tome posse da vida eterna. Ouvimos estes dias falar muito sobre a perseverança final dos santos. E eu e a Soninha lá nas pregações, que nos chamou tanto a nossa atenção e a importância que nós temos de tomar posse da vida eterna agora. Como é que nós fazemos isso? Passamos para a vida eterna? Não. Tomamos para nós aquilo que o Senhor prometeu. Muita gente confundiu isso com uma geração aí que declara as coisas e acontece e rejeita outras coisas normais da vida. Não é isso que somos chamados a fazer. Somos chamados a trazer para a nossa vida a realidade, a promessa de Deus, e a promessa de Deus para os seus filhos é que Jesus voltará e que um dia estaremos com Ele para sempre. Amém? E precisamos pegar nessa promessa e aplicar a nossa vida com a confiança absoluta de que as tribulações nesta terra são só passageiras, mas elas são até ao final. Ouvimos esta semana também e fomos chamados a nos alegrarmos no sofrimento. E a Soninha olhou assim para o lado e disse, outro como tu. Mas é verdade, é o que a palavra do Senhor nos diz. Regozijarmos e termos alegria em momentos de sofrimento e de dificuldade e de luta, porque elas virão. Elas permanecerão até ao fim. Mas combatendo o bom combate e trazendo para nós a esperança gloriosa da vinda de Cristo e da eternidade que nos está prometida, e sabendo que Ele é fiel para cumprir muito mais do que aquilo que podemos entender, nos dá a certeza e a confiança de permanecermos até ao fim. E do versículo 13 ao versículo 16, eu vou ler de uma vez só, porque é tão bonito o que Paulo escreve aqui. Inspirado pelo Espírito Santo, claro. Como é que isso acontece? Diante de Deus, que a tudo dá vida, o Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, uma das coisas bonitas que nós vimos no tempo que estivemos fora foi até baleia nós vimos. É tão lindo aquilo que Deus criou, não é? Coisa que a gente não vê no Hudson River. Já viu alguma vez uma baleia no Hudson River? Não, né? Não dá para ver. Mas a gente sai um pouco e vê outra criação, outras coisas que Deus criou que não termina nunca. Aquelas montanhas cobertas de gelo, de neve, os glaciares se formando. Extraordinário, irmãos, extraordinário. A pessoa que nos estava a explicar como é que um glaciar se forma e como é que cava as montanhas. É tão extraordinário o poder de Deus, a gloriosa criação. Aquele que deu vida a tudo. E de Cristo Jesus. Amém? Versículo 12
13, perdão. Diante de Deus que dá vida a tudo e de Cristo Jesus que diante do Pôncio Pilatos fez a boa confissão, e eu lhe recomendo, aquele que deu a sua própria vida, aquele que se entregou, aquele que permaneceu até ao fim. Por isso é que estamos aqui, amém? E Paulo diz, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, somos chamados, temos recebido a palavra da vida eterna, temos recebido a palavra de Deus, guardemos-la em nós. Não guardar como alguma coisa que você põe para nunca usar, alguma coisa que nós guardamos porque nós amamos tanto e perseveramos tanto e usamos e continuamos usando e vivendo essa vida eterna. Aquele que guarda este mandamento imaculado, guarda esta palavra, não a minha palavra, a palavra de Deus. Não as nossas promessas entre nós, a promessa de que Jesus voltará. Guarde. Até quando? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você diz... E depois? Depois não precisa, porque o depois já está lá. Só precisa guardar agora. Nós somos chamados a guardar agora, a combater agora o bom combate. Um dia, até quando? Até quando o Senhor voltar, depois não precisa mais, ou até que nós partiremos para estar com Ele. Depois não precisa guardar mais, porque depois você já está lá, é só agora. Irmão, não é tanto tempo assim. É a minha vida toda. Você está a esquecer que a eternidade toda, não é? A gente faz tão importante a nossa vida, irmãos, e é só uma poeira, um tempinho de nada. Nossa vida não é tão longa assim como a gente pensa. A pessoa chegou aos 100 anos, a pessoa, 100 anos, faz uma festa. Ainda bem, deve fazer. Não é? Deve fazer até aos 50, não sei se os irmãos entenderam. Mas chega aos 100, faz uma festa, é claro que faz. Lógico que faz. Mas, irmão, que é isso comparado com a eternidade? Que é isso comparado com a vida eterna? Que o tempo todo estaremos com Cristo, a qual Deus fará-se cumprir no seu devido tempo. Ainda não chegou o tempo, mas o tempo chegará e Deus fará cumprir. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Paulo, neste momento, dentro destes versículos, ele dá a glória a Deus pela criação, ele fala da manifestação de Cristo, e ele fala da volta de Cristo, e ele agora diz, Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Uma das coisas que eu acho bonitas nas cartas de Paulo é quando Paulo está a escrever, e acontece isto em várias cartas, na carta aos Romanos acontece várias vezes, é como se Paulo está a escrever. Sabe quando você está a contar um testemunho a alguém e você num determinado momento você diz, glória a Deus. Paulo começa a escrever de determinadas coisas em determinados momentos e ele começa a exaltar a Deus, a glorificar a Deus em seu próprio escrito. Ele até coloca aqui a palavra amém como uma oração. Ele faz como um cântico ao Senhor. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Guarda isto, Timóteo. Por outras palavras, ele está a dizer a nós hoje, guarda isto, Igreja de Filadélfia, guarda isto. Guarda isto. Até o final, até o último momento. Não desanime da sua carreira ou do seu combate. A vitória é nossa porque Cristo é vitorioso e Ele venceu. Ele venceu o último inimigo que era para ser vencido, que era a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos e essa é a prova de que Ele vive e está e que nós estaremos com Ele para sempre. E Ele é vencedor. Aguarde mais um pouco, caminhe mais um pouco, batalhe mais um pouco, lute mais um pouco. Faça um pouco mais. Logo, logo veremos o Senhor e estaremos com Ele para sempre. A Ele seja a glória para sempre. Amém. E Paulo termina ou para aqui no seu canto, na sua exaltação, na sua glorificação do nome do Senhor. Versículo 17. Muda um pouco. Ele fala o seguinte: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam ricos. Certo? Não estão a acompanhar o texto? Aquele que é rico tem que deixar de ser rico. É? Não. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. O problema não é riqueza, o problema é aquele que é rico e torna-se arrogante. Nem ponha a sua esperança nem certeza da riqueza. Muito temos visto disso, irmãos. Vocês sabem.
A pessoa põe a sua esperança nas riquezas desta terra, naquilo que a pessoa consegue angriar. Vemos isso quando pessoas trocam a casa do Senhor por trabalhos ou por outras opções de vida, deixam de servir a Deus, porque confiam mais nelas próprias e nas riquezas delas do que em Cristo. O problema não é a riqueza, o problema é onde é que está o coração, amém? Onde está o nosso tesouro? É nas coisas materiais ou é em Cristo Jesus? Não ponha a sua esperança nem certeza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Não lembra da confissão do Westminster? A primeira pergunta da confissão é esta. Sei que a maioria sabe de cor. A primeira pergunta do breve catecismo do Westminster é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar dele para sempre. Irmão, o problema não é ter riquezas e desfrutar delas, o problema é pôr nelas a nossa esperança. O problema é pôr nelas o coração. Não é ter coisas boas que é o problema, é se essas coisas boas nos impedem de servir a Deus. Agora, se Deus nos concede coisas boas e nós o glorificamos por isso e desfrutamos dessas coisas, dando glória a Deus, nada de nada é errado. Contudo, Paulo, seguindo aqui, neste contexto, diz dessa forma, versículos 8, ordene-lhes a esses ricos, aos que têm riquezas, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos e prontos a repartir. Você notou que ele não diz assim, peçam uma oferta, como em outros lugares diz, que eu pedo oferta para esta igreja ou para aquela ou para outras situações. Ele não diz isso para relação aos ricos. Ele diz para ordenar aos ricos que não sejam arrogantes e a ordenar, versículo 17, e no versículo 18 ordenar que eles sejam generosos e prontos a repartir. Isto hoje cabia tão mal na igreja, não cabia? Chegar à beira de um irmão assim com um bocado de dinheiro e dizer assim, irmão, eu lhe ordeno pela escritura que você reparte. Irmãos, já o dízimo está difícil. Já o dízimo hoje é difícil os crentes serem fiéis no dízimo. Quanto mais chegar à beira de alguém e dizer assim, olha, você com dinheiro aí, precisamos fazer um trabalho aí, custa X. Passe para cá o livro de cheques. É o que diz o texto, irmãos, eu não estou a inventar, é o que diz o texto. E alguns irmãos estão a pensar assim, mas aquele tempo era outro, naquele tempo era mais difícil que hoje. Porque a gente hoje não tem crédito, não é? Fiquei a ler este texto, fiquei a pensar neste texto. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Versículo 19, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Note, irmãos, por favor, que não está a dizer o texto de forma alguma que aqueles ricos, eles pagam pela salvação deles. Não é isso que diz o texto. Não está a falar aqui de indulgências, nem nada desse género, de pagamento de salvação. Que atrasado havia uma coisa muito interessante. Alguém estava aí a vender, numa suposta igreja, lotes no céu. Ok? Se pagava a igreja, acreditem ou não, irmãos, a gente cai por esta. A igreja vendia lotes no céu. Você pode comprar um lote no céu. Bem, tem gente a comprar até na Flórida, né? Vendo o lote na Flórida, compra o lote no céu. Deixa a oferta na igreja. Que é isso, irmão? Misericórdia. Cada gente faz cada coisa. Não é isso que o texto está a dizer, irmãos, de forma alguma. Mas aquele que tem um coração generoso, aquele que tem um coração disposto para a obra do Senhor. E às vezes, irmãos, há gente tão generosa com a obra do Senhor que não estamos a falar às vezes de dinheiro, estamos a falar às vezes do próprio trabalho da pessoa, a dedicação, o cuidado da pessoa. Há gente tão generosa com a obra do Senhor. Essa pessoa não está alcançando salvação, essa pessoa está manifestando a salvação que já lhe foi dada. Irmãos, já se percebeu que se nós dermos todo o nosso tempo, toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro até para Deus, nós não pagamos a graça recebida, nem perto. É isso que Paulo está a falar aqui. E nós podemos completamente estender o texto para todas as áreas da nossa vida, em tudo que nós fazemos, fazê-lo para a glória de Deus,
dedicar o nosso tempo. Às vezes, meus amados irmãos, é mais fácil levantar uma oferta na igreja do que haver uma dedicação de tempo. A gente que é capaz de fazer uma oferta, mas não é capaz de dar do seu tempo na obra do Senhor. Que nós possamos entender isso. Não é meios de alcançar a salvação, é reflexo da salvação já alcançada. Aquilo que o Senhor fez na nossa vida, sermos gratos. No versículo 20 ele diz: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Mais uma vez somos chamados a atenção para guardar aquilo que nos foi confiado. Meus amados irmãos, nós temos recebido a palavra de Deus. Nós temos recebido a instrução da palavra de Deus. Nós precisamos de guardar o nosso coração. Deixar que a palavra de Deus nos molde. Guardá-la como um tesouro. Aplicá-la à nossa vida. E depois ele diz: evite as conversas inúteis e profanas. As ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. O irmão nota que estes últimos versículos a Timóteo, Paulo repete aquilo que ele já tinha dito antes, tal e qual ele tinha dito anteriormente, nos capítulos anteriores. Ele volta a falar para Timóteo guardar e volta a dizer para ele evitar conversas inúteis e profanas, ideias contraditórias, e que muitos têm desviado da fé. Irmãos, evitemos conversas inúteis e profanas. Evite gastar o seu tempo com conversa que não interessa. Discussões tolas. O que Satanás quer é fazer-nos perder tempo e fazer-nos atender a coisas inúteis. Irmãos, em 16 anos, acho, de ministério, olho para trás e tantas vezes, e muitas das vezes consegui repreender e me afastar de conversa inútil, coisa que não presta, coisa que pode ser resolvida depois, ou coisa que pode ser até evitada. Conversa atrás de conversa, de coisa que não presta, que não vale a pena o nosso tempo. Enquanto isso, almas se perdendo. Enquanto isso, a obra do Senhor por fazer. Quantas e quantas vezes trabalhando em coisas que não levam a lado nenhum, olhando para trás, há tantas outras coisas que podiam ser feitas e tento no meu melhor, irmãos, aplicar à minha vida isto. Ideias, conversas, pensamentos que não interessam. E que pessoas voltam e voltam e voltam e voltam e voltam a discutir, a discutir, a discutir. Os irmãos devem ter ouvido esta semana que a Southern Baptist Convention conseguiu fazer um artigo, louvado seja Deus por isso, para banir completamente a ideia de mulheres pastoras. Os irmãos devem ter ouvido isso. E finalmente conseguiu escrever um artigo que, sendo aprovado o próximo ano na convenção, resolve o problema, mas por este ano foi resolvido. 74% votou a favor de banirem mulheres pastoras. A preocupação está 74 ponto qualquer coisa. O problema está, vamos arredondar, 75%. O problema está nos outros 25%. Vai custar à convenção muito dinheiro, irmãos, porque muitas pessoas já foram ou vão ter que sair da convenção porque têm mulheres pastoras na frente das igrejas. Vai custar dinheiro à convenção. Vai prejudicar grandemente o funcionamento da convenção. Mas louvado seja Deus por aqueles que votaram dessa maneira. Porque é bíblico. E eu vi um comentário de uma pessoa que disse assim: mas porquê que temos que voltar a um princípio bíblico? Está na Bíblia. Mas ao que chegou, irmãos, anos após anos, discutindo um assunto que finalmente, louvado seja Deus, o pastor Moeller, que colocou a ação para que agora o assunto fique resolvido e não se volta a discutir. E ele inclusive diz isso, não sei se os irmãos estiveram a acompanhar esta semana, eu de lá acompanhei. Minha esposa já não podia ouvir eu mais falar nisso, porque eu estive a acompanhar a votação, porque eu queria saber como é que ficava. E ele teve que fazer uma moção e apresentar e dizer: venham e votem para a gente resolver isto de uma vez por todas. Porque todos os anos surgia o mesmo problema quando é uma coisa que a Bíblia diz claramente, inclusive na carta a Timóteo que estamos estudando aqui.
E não é só na carta a Timóteo, há várias. E alguém fez um comentário online dizendo, saiu até na CNN, não sei se os irmãos viram. E houve uma pessoa que fez um comentário, claro que a oposição é enorme, mas houve uma pessoa que fez um comentário e disse, mas porquê que a gente está a votar isto? Está na Bíblia, não tem nada para votar, já devia estar resolvido. Assuntos que deviam estar resolvidos. E a igreja fica perdendo tempo, louvado seja Deus, que este ano parece que ficou resolvido. Agora, a ver se isto não volta à discussão, está como um artigo selado, só tem que ser votado em 2027 e acabou. Mas porquê? Veja o tempo que se perde. Com uma coisa que tem 2000 anos que está escrita. E o povo de Deus perde tempo com isto. Louvado seja Deus por pessoas que colocaram, e na condição física que o pastor está, e louvado seja Deus, eu tenho dificuldade em pronunciar o nome dele, mas é Moller. Louvado seja Deus que ele, e mesmo na condição física que ele está doente, ele se colocou, se levantou com uma voz ativa, apresentou, e louvado seja Deus pelos 75% e que Deus tenha misericórdia dos outros 25%. Louvado seja Deus. Claro que o que vai acontecer agora a seguir é grande, não nos afeta diretamente porque nós não estamos na convenção, mas é claro que aquilo que vai se levantar pela frente é enorme, é gigantesco, as perdas são enormes, claro, porque as entradas vão ser muito menores, como os irmãos vão imaginar, os materiais que a convenção providencia são pagos pelas igrejas, as que não fazem parte deixam de pagar, os outros irão sair, e que Deus tenha misericórdia dos 25%. Amados, evitar conversas inúteis. Está na Bíblia, ponto. Não fica a discutir aquilo que está na Bíblia. Afirme. Em vez de, nós não fomos chamados a discutir a palavra de Deus. Eu não tenho que justificar porque é que sou homem, é pastor. Eu tenho que afirmar porque é o que a Bíblia diz. Não tem que discutir. Ficamos a discutir e a perder o nosso tempo com coisas idiotas, quando a Bíblia afirma categoricamente determinadas coisas, não nos cabe a nós. Não temos o direito de discutir nem questionar a santa e bendita palavra de Deus. Está afirma nas Escrituras. E aliás, os irmãos vão ver os comentários, a maior parte é senhoras afirmando e reafirmando o quanto concordam com isso. E é os homens que estão a discutir o assunto online ainda. Onde chegou a idiotice, irmãos? Onde chegou a idiotice? Tantos têm desviado da fé, versículo 21, professando, alguns se desviaram da fé. Paulo termina a carta dizendo: a graça seja com vocês. Eu queria ler um texto, um versículo apenas de Tito. Tito 2:1, Paulo escrevendo agora a Tito, diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Não só para Tito, não só para Timóteo, para cada um de nós. Irmão, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Não se envolva em conversas alheias, em conversas que não têm nada a ver, em conversas de perder tempo. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Terminamos assim 1 Timóteo. Iremos participar daqui a nada da ceia do Senhor. Mas é para mim um prazer e uma alegria conhecer e entender que Deus tem um propósito, e nesta carta que fomos chamados tantas vezes a perceber como é que a igreja funciona e como é que a igreja deve ser, e fomos chamados sobre a importância de estabelecer líderes e pessoas que sejam fiéis à sua doutrina. Vamos ficar de pé, vamos orar e depois seguiremos com a ceia do Senhor. E eu estou tentando ganhar um pouco de tempo hoje, então propositadamente estamos parando aqui. Vamos orar. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, é com